Olá a todos, então cá estamos nós com o seu programa Manhãs na TV e nós já estamos aqui na companhia da nossa segunda convidada, que tenho aqui já comigo, a doutora Ana Ruas de Mel. Olá, tudo bem, Ana? Como é que estás? Tudo bem, obrigada. Já és recorrente aqui no nosso programa Manhãs na TV, eu quero dar-te as boas-vindas, obrigada. Obrigada, teres aceito o nosso desafio, estás aqui connosco hoje mais uma vez. E Ana, sei que tens um livro que se chama Mudança e Atitudes de uma Nutricionista. Exato. Já o abordámos aqui, é um livro extremamente interessante. Obrigada. E que inspira as pessoas realmente a fazerem uma mudança, mas fazerem uma mudança no seu tempo, no seu ritmo, Claro, no exatamente. seu timing, sem pressões extra, não é? Sem aquela... desmistificando um bocadinho a mudança e as questões das dietas e por aí fora. Exato, cada um poderá fazer a mudança da forma como fizer mais sentido, é preciso a pessoa estar preparada para isso também, não ser uma coisa imposta, não é? Certo. Mas tu hoje vens-nos falar acerca de plásticos, não é? Exato. Quase que o Não tem nada a assunto ver. transita do primeiro convidado para agora. Para trazer temas diferentes. Claro, não é? e é extremamente importante falar de plásticos e, em primeiro lugar, querias-nos, portanto, falar um bocadinho acerca de porque é que os plásticos podem ser prejudiciais para a saúde. Portanto, eu penso que hoje em dia, espero eu, que a maioria das pessoas já está mais consciencializada para a questão do plástico. Em termos de sustentabilidade ambiental, nós sabemos que realmente devemos reduzir a sua utilização, não é? Aliás, estima-se que em 2050 haja mais plástico nos oceanos do que peixes, o que é assustador. É completamente assustador. Exato. E aquilo que eu vinha a trazer era também em termos de implicações para a saúde que o plástico poderá ter. Ou seja, para isto eu preciso de introduzir aqui um termo que se chama desregulador endócrino. Então, um desregulador endócrino é qualquer agente químico, seja ele natural ou sintético, que vai interferir com o nosso sistema endócrino, ou seja, vai interferir com a secreção, com a produção, com a eliminação de hormonas. Portanto, para ser mais fácil de perceber, por exemplo, no caso das mulheres que tomem a pílula é considerada um desregulador endócrino, tem o propósito, não é, de alterar o nosso ciclo menstrual. Mas assim como a pílula também é considerada isso, alguns constituintes do plástico também o poderão ser, nomeadamente o bisfenol A, que é aquele que é corriqueiramente conhecido como o BPA, e os fetalatos. Portanto, estas duas substâncias do plástico têm a capacidade de interferir com o nosso sistema endócrino, o que faz com que poderão ser responsáveis por várias patologias, nomeadamente em termos de infertilidade. Vamos Sim. só... Ainda temos muito tempo. Sim, Fátima. Explica-nos mais devagarzinho. Ok, então peço desculpa, Não mais faz mal. devagar. O sistema é que tu estás acelerada, estás bem para aí afora e eu, para conseguir assimilar tudo, Claro. eu estou a pensar, também lá, quem lá em casa nos está a ouvir, vamos um bocadinho mais devagar para Certo. perceber o que é cada coisa. Então, muito por favor. Claro que sim. O sistema endócrino... O sistema endócrino é um sistema do nosso organismo que é composto por várias glândulas. Por exemplo, composto por a tiroide, composto pelas gónadas, que no caso das mulheres são os ovários, no caso dos homens são os testículos, as glândulas suprarrenais, glândulas adrenais. Todas estas glândulas no nosso organismo produzem hormonas, que são responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, reprodução. E um desregulador endócrino é um agente que vai interferir com tudo isto. Ok? Portanto, A nível hormonal. A nível hormonal, Pronto. exato. E só antes de avançarmos, eu quero só lembrar os teus contactos, que tens um e-mail chamado ana.ruas.melo@gmail.com, para quem te quiser entrar em contacto contigo, certo? É e isso também mesmo. está a passar em rodapé, certamente, os outros contactos teus. Muito bem, então diz-me, por favor. Exato. Estavas-nos a dizer e a informar que há compostos, não sei se posso chamar assim, Exatamente. que vêm do plástico, Certo. que se forem consumidos podem Se nós tivermos uma interferir exposição crónica aos mesmos, exato, vão interferir. no sistema hormonal. Exato. Ou seja, a produção, vão alterar as hormonas. É isso mesmo. Que vão fazer com que essas hormonas é o que faz, ou que regula algumas coisas, Exato, portanto, funções no nosso corpo, que vão desregular essas funções. Vão desregular e por que isso vão daí provocar, surgem então, doenças. doenças. Por exemplo, infertilidade, cancro, síndrome metabólica é o quê? É um conjunto de pelo menos 3 dos 5 fatores que eu vou enunciar, por exemplo, a obesidade abdominal, colesterol elevado, diabetes, triglicéridos elevados, hipertensão. Portanto, obviamente que nós agora não vamos dizer que é o plástico que é responsável. As doenças são multifatoriais, não é? Portanto, há vários motivos pelos quais elas surgem, mas está comprovado que estes componentes do plástico, BPA e os fetalatos,
poderão ser responsáveis pelo aparecimento destas doenças. Ok, portanto... E, Ana, as pessoas podem absorver esses tipos de compostos de que forma? Se comprarem coisas embaladas em plásticos, Certo. ou por utilizar os plásticos, por exemplo, os tais, as embalagens que nós utilizamos, os tupperwares, ou levamos os tupperwares ao micro-ondas, Isso mesmo. ou colocamos as coisas em garrafas de plástico. Há uma forma imensa de nós utilizarmos plásticos. Quais é que são as que nos podem realmente estar a contaminar, mesmo Exato. sem sabermos? Exatamente. Então, por exemplo, no caso de nós termos garrafas de plástico, não é? Se nós as expusermos a temperaturas elevadas, vamos supor, nos dias de verão, deixamos uma garrafa de plástico no carro, o que acontece é que esse calor vai ainda fazer com que essas micropartículas do plástico consigam passar mais facilmente para o conteúdo daquela garrafa. E depois, quando nós vamos beber água, haverá uma maior propensão para estarmos a ingerir essas mesmas partículas. Então, com o calor, o plástico, os componentes do plástico alteram-se e a água acaba por absorver Ou seja, os componentes do plástico não se alteram, eles já estavam lá, mas passam mais facilmente para o conteúdo da garrafa, não é? Portanto, e aquilo que se diz é, se nós tivermos, se isso acontecer uma, duas vezes, não tem grande problema, não é? Mas o problema é a nossa exposição constante e crónica a isso. Vamos supor também o caso das máquinas de vending, às vezes para beber café, não é? Portanto, o café está a escaldar e sai nos copinhos de plástico. Sim. É a mesma questão, certo? Portanto, ou seja, com o café quente em contacto com o plástico, vai fazer com que do plástico sejam libertos todos esses componentes que estás a falar, Exato. que as duas pessoas vão provocar doenças e transtornos hormonais e por aí fora. Sim, vão interferir com o nosso sistema endócrino. Portanto, e certos hábitos que a pessoa nem liga, não é? Liga, exato. A questão que há pouco falavas de aquecer no micro-ondas, não é, em plásticos, ou, por exemplo, acabamos de cozinhar e vamos guardar logo essa comida que ainda está quente num tupperware de plástico. Ok. Também é outra das coisas que vai influenciar. Então, deve-se deixar a comida arrefecer primeiro? O ideal é ter um recipiente de vidro. Isso seria o ideal. Porque também deixarmos arrefecer, termos feito uma carne ou um peixe e deixar ali arrefecer umas 2 horas à temperatura ambiente, corre-se o risco de uma intoxicação alimentar. Portanto, então o que é que é? Meu Deus, não se pode fazer nada na vida, não é, Fátima? É fazer e comer quente. Não. Já é está. Um recipiente de vidro. Claro, está o assunto resolvido. Ou então optar pelos vidros em vez de ser pelos plásticos. Sim, é isso mesmo. Deveria ser esse o objetivo, é deixar o plástico e passar a ser vidro. Por exemplo, no caso dos tupperwares, é algo que é muito fácil. travessas de Também, vidro. exato. Mas com tampa de plástico, pode-se não? Sim, desde que não se vá aquecer ao micro-ondas com a tampa, não é? Pelo mesmo motivo, mas será uma opção melhor. Mas pode-se guardar, por exemplo, em travessas de vidro com uma tampa de plástico no frigorífico, claro, não tem qualquer problema? Sim, é uma alternativa melhor. Ok. Está bem? Portanto, eu acho que isso é algo que estará acessível à maioria das pessoas, que é recipientes de vidro, certo? No caso das garrafas de vidro, lá está, também é uma melhor opção, mas aí eu compreendo que possa não ser tão útil, não é? Porque uma garrafa de vidro pesa mais do que uma garrafa de plástico. Portanto, as garrafas de aço inoxidável são uma melhor alternativa. Garrafas? De aço inoxidável, que também já se vêem à venda e até dá para encomendar pela internet. Não é exatamente as mesmas que de alumínio, porque essas no seu revestimento interior também poderão ter os tais BPAs, mas de aço inoxidável é uma melhor alternativa. Como é que nós vamos nos aperceber que tipo de compostos é que estão nos vários ferramentas para a cozinha que nós vamos comprando? Isso está na etiqueta? A partir do momento em que vermos, aquilo diz sempre se é plástico ou não. Se sabemos que é plástico, temos que logo partir do pressuposto que poderá não ser a melhor alternativa. Embora exista plástico que diga livre de BPA, existe isso, não é? Sim. Pronto, é um pouco melhor, mas ainda assim, ainda não está provado que outros componentes do plástico poderão ser mais seguros para a saúde. Porque o plástico provém do petróleo. Também, correto? exato. E agora também falamos na questão da sustentabilidade ambiental, ou seja, mesmo que esse plástico seja livre de BPA, nós sabemos que nós precisamos mesmo de reduzir a utilização de plástico de uma maneira desenfreada, que é aquilo que nós fazemos. Há pouco estava a falar contigo lá fora, não é? Sim. Que é do género, uma pessoa vai a um supermercado e, vamos comprar brócolos. Pronto, vou abrir um saco de plástico, ponho lá os brócolos dentro, depois chego a casa e deito o saco de plástico fora. E muitas das vezes nem sequer reciclado, ok? Pronto.
lixo comum, saco de plástico. Pois. Eu, por exemplo, às vezes, eu não quero aqui transmitir a imagem de que sou perfeita, eu nunca utilizo plástico, não, obviamente nós também temos que saber que o plástico foi algo que nos trouxe uma mais-valia na nossa vida, é extremamente útil, não é? Determinado tipo de coisas, a forma de nós conseguirmos transportar, sem dúvida alguma, mas quer dizer, temos de ter alguma consciência e perceber. Há determinado tipo de situações em que não dá para fugir e vamos utilizar o plástico, mas há outras situações em que conseguimos contornar a situação. Claro. E, por exemplo, eu vejo pessoas no supermercado a porem um cacho de bananas dentro de um saco de plástico ou a porem um pêssego dentro de um saco de plástico. Quer dizer, para que é um pêssego dentro de um saco de plástico, não é? Eu percebo que, por exemplo, determinado tipo de alimentos, feijão verde, ok, para pesar, se calhar faz sentido estar num saco de plástico. Pois. Eu própria Ou muitas das ananás. vezes, claro, pronto, ok. Agora, um cacho de bananas por si só já está preso pelo cacho. Portanto, é um pouco desnecessário um saco de plástico. Um pêssego também me parece um pouco desnecessário e às vezes ainda acontece quando vamos a restaurantes e etc, em que, ou aquelas coisas de self-service, temos uma colher de plástico dentro de um saco de plástico. Não é? Portanto, às vezes quando nós paramos Há para mesmo pensar... exagero de utilização de Há plástico. exagero. Ou seja, Claro. nós devíamos de evitar. Quais são as medidas que nós podemos começar a tomar, Ana, Então, para nós começarmos a evitar realmente e fazer a redução de plástico o mais possível Claro, no então, nosso dia-a-dia? medidas que possamos fazer é, por exemplo, vamos, como eu há pouco estava a referir, vamos a um supermercado, não estamos precavidos com nada, ok, vou ter que utilizar um saco de plástico. Em vez de o deitarmos fora ou reciclarmos, vamos voltar a aproveitá-lo numa segunda situação, que ainda estará apto para isso. Óbvio que após 5 utilizações aquilo vai se romper, mas pelo menos não vamos logo desperdiçar só numa única vez. Ok. Vamos a um café e pedimos uma limonada, põe-nos lá uma palhinha. Não vamos abrir a palhinha, para que temos capacidade para conseguir beber sem ser através da palhinha, não é? Pois. Portanto, não vale a pena estarmos a utilizar aquela palhinha. Por exemplo, eu todas as segundas e terças costumo comer fora e almoçar fora, no meu contexto de trabalho, e dão-me sempre uma colher de plástico, lá está envolta num saco de plástico, e aquilo que eu faço, eu levo a minha colher de casa. Pois. Pronto, claro que eu percebo que uma coisa é quando uma pessoa já sabe para o que vai, não é? E já consegue um pouco antever estas situações. Há formas, como eu há pouco disse, que nós não conseguimos contornar, mas eu, como já sei que isto me acontece todas as segundas e terças, levo a minha colher de casa, também não custa nada. Quer dizer, o que é que Ou isso até vai mesmo pesar, andar não com uma é? colher dentro da mala, qual Claro, é o isso problema? mesmo. Não é? Ou um talher, ou os nossos próprios talheres. Exatamente, portanto é outra forma. Portanto, eu acho que estas são as medidas assim, a priori mais fáceis de fazer. Aquilo que eu há pouco te referi de recipientes de vidro, não é? Tupperwares de vidro, para nós guardarmos a comida no frigorífico. Por exemplo, aquela questão de tentar sempre o café que seja numa chávena, uma chávena de loiça e não aquelas de máquinas de vending. Pronto, são coisas que eu acho que estão mais acessíveis. E depois, claro, a pessoa poderá continuar o seu caminho e evoluir um pouco mais com outras coisas mais complexas. E há também aqueles copinhos que, em vez de ser de plástico, são de tipo de cartão. Exatamente. De cartão uma melhor- descartável, não é? Uma melhor possibilidade, claro. Esses não têm problema. Não, é uma melhor alternativa. E são recicláveis. E são recicláveis. Exatamente. Outras coisas que a pessoa possa fazer, por exemplo, eu há pouco disse-te que a pessoa pode voltar a utilizar aquele saco de plástico quando vai às compras, não é? Sim. Mas melhor do que tudo é comprar sacos de algodão, porque esses duram A durante vida imenso inteira. tempo. São laváveis, a pessoa volta a utilizar Pois. e eu acho que as pessoas também devem ter noção que às vezes dizem mas isso depois é caro, a pessoa vai comprar, para já não é muito caro. E em segundo lugar é um investimento para a vida, quer dizer, a pessoa comprou aquilo e pode continuar a E até utilizar. panos de cozinha, às vezes pode cozer Claro, num exatamente. saco. Põe-lhe 2 alças e já está. Exato, não é? Portanto, essa é outra das formas. As garrafas, como eu te disse, as garrafas de aço inoxidável, não é? Ou de vidro. Mais coisas, escovas de dentes de bambu, por exemplo. Pronto, aqui considero se alguém ainda estiver numa fase em que utiliza muito plástico e nem sequer se apercebe, acho que isso já é assim, um conceito um pouco mais para a frente. Mas ainda assim é uma coisa que hoje em dia também já está acessível em muitas lojas, as escovas de dentes de bambu. O bambu é um excelente material, tem uma pegada ecológica muito baixa. Isto quer dizer que em termos de recursos naturais gasta muito pouco.